A vitória é nossa. Quem veio para receber a restituição de Deus? Abra sua Bíblia lá no tema segundo de Samuel, ou segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Se você não tem Bíblia, aproxime-se de quem tem. E todo bom crente precisa ter a sua Bíblia, porque a Bíblia é a arma do cristão para batalhar e lutar contra todo o mal. E é interessante que na escola dominical realmente está falando sobre o poder que essa palavra tem. Então ela é poderosa nas nossas vidas. Então leia sempre a palavra de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Quem encontrou, diga: eu já encontrei. Está escrito: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei toda a terra de Saul teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Nós cremos no sobrenatural daquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor. Alcança esse que nos assiste em casa. Meu Deus, derrama uma bênção sobre a vida dessa família também. Eu não sei o que o inimigo roubou, o que o inimigo tirou, o que foi perdido, mas o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo faz. E uma coisa é certa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. Por isso, assim como está na tua palavra, o Senhor restituiu a Mefibosete, o Senhor também vai restituir para a tua igreja. Levanta a sua mão e eu vou profetizar no nome de Jesus. E aquilo que foi tirado no ano de 2021, Deus restituirá no ano de 2022, mas não é só isso, Ele vai restituir 4 vezes mais, em nome de Jesus. Diga: eu creio. Fecha a sua mão e senta glorificando o nome de Jesus Cristo. Nós estamos na pré-abertura dessa campanha, e é uma campanha muito especial para nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus quer trabalhar de diversas maneiras, em diversas situações. Você talvez chegou aqui e você conhece a sua história. Melhor do que você é Deus, que a conhece muito mais do que nós mesmos. Queridos e amados irmãos, essa história nos conta a história de alguém que perdeu o direito que tinha, mesmo sendo filho de príncipe. E o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, nessa pré-abertura dessa campanha, Deus nos dará a oportunidade de mais 7 quinta-feira estar aqui clamando. Nessa noite é só preparando a terra, é preparando o teu coração para que você entre nessa peleja, nessa batalha confiante, que você não pode chegar numa campanha e entrar nela cabisbaixo, sem expectativa, sem esperança. Você precisa entrar, mas com fé, com determinação, acreditando que aquele que tudo pode já deu a ordem em seu favor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Ele já determinou a vitória do ministério e daqueles que aqui estão conosco, queridos. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque para que nós entendamos aqui o que foi lido nesta noite, você precisa entender. A Bíblia vai dizer: tudo vai começar quando o povo pede um rei. Naquele tempo era o governo teocrático. Pode baixar o fundo musical. Naquele tempo era o governo teocrático. Governo teocrático é o governo de Deus, porque teo significa Deus. E nós entendemos que quando fala teocracia, cracia significa poder.
Então o governo teocrático é o governo de Deus, mas o povo não quer mais ser governado por Deus, e eles vão pedir a Samuel um rei. E a Bíblia vai dizer que Samuel fica preocupado, mas Deus diz: foi eles que pediram um rei, então dê um rei para eles. Se eles acham e não querem mais andar debaixo da proteção de Deus, mas querem fazer como as nações vizinhas, que era representada por um rei humano, então faça conforme o que eles estão querendo, Samuel, não te preocupa não. E assim, agora a Bíblia diz que Saul vai estar procurando a jumenta do seu pai. Ele começa a procurar a jumenta que foram extraviados. Irmão, aqui muitos conhecem a história, e a Bíblia diz que no meio daquela caçada às jumentas do seu pai, ele vai receber a unção sobre a tua vida e vai ser constituído rei. Mas sabe o que acontece na vida de Saul? Saul é um tipo de pessoa que começou bem, mas terminou mal. A Bíblia vai dizer em Provérbio que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. É porque nós temos a impressão de dizer o que diz por aí, que é a primeira impressão que fica, mas não é a primeira impressão, é a última que vai ficar. Porque tem muita pessoa que pode até olhar pela aparência e dizer: olha como é estrondoso, como é maravilhoso, mas só Deus sabe como é que vai terminar esse projeto. A Torre de Babel parecia um projeto indiscutível, mas diante de Deus a obra era grande, era poderosa, mas diante de Deus ela estava desaprovada, porque Deus não compactua com a mentalidade suja do ser humano. Então Saul vai começar bem, mas vai terminar mal. Por quê? Porque ele quer fazer conforme o querer dele. Ele começa realizando bem, Deus vai mandar ele à guerra, vai mandar eliminar tudo, e ele vai poupar pessoas e animais. Não obedeceu à voz de Deus. Ele era necessário para sair para a guerra esperar ao sacerdote para vir orar, para abençoar e fazer ali o ritual necessário, e ele mesmo, achando que o profeta estava demorando, ele mesmo vai sacrificar. O que eu quero que você entenda é isso: não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Se você começar bem, terminar bem, glória a Deus, mas tem muita gente começando bem e terminando mal. E então Saul estava caminhando a passos largos e agindo contrariamente à vontade de Deus, de forma que o Espírito Santo de Deus se entristeceu. Deus se entristeceu com Saul, e de forma que Deus vai dizer: olha, até quando, Samuel, tu terás dó de Saul, sabendo que eu já o rejeitei? Eu não quero ele mais. Vá até a casa de Jessé o belamita, porque lá eu vou levantar um rei para colocar no lugar desse moço. E a Bíblia diz que ele vai à casa de Davi. Os irmãos conhecem a história também. E lá ele procura a aparência. Samuel vê os homens grandes como Eliabe, e a Bíblia vai dizer que Deus disse: ei, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Já tem crente nessa noite entendendo o que Deus está falando. Não importa o que dizem ao seu respeito, não importa o que estão dizendo ao meu respeito, o importante é o que Deus vê da minha pessoa. Porque não é bom ser bom para os homens quando nós somos ruins para Deus, mas é melhor ser agradável aos olhos de Deus. Se alguém está lançando pedra contra a tua vida, é porque essa árvore aí está dando fruto. Continua, não para. Continua e não para.
Não para. Se alguém criticou é porque está preocupado com alguma coisa. Se alguém falou alguma fofoca e colocou teu nome no meio, sabe o que acontece com o fofoqueiro? Ninguém quer ver a conversa dele, ninguém gosta de ouvir o argumento dele. Então ele vai precisar da imagem de uma pessoa que é uma pessoa querida, uma pessoa quista na sociedade. Aí ele vai fofocar com o nome dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram. E nessa noite Deus vai trazer restituição na tua casa, Deus vai trazer restituição na tua família e no teu ministério, que é o principal. E então veja bem, ele agora vai à casa de Jessé e vai ungir Davi como rei, o menor da casa. É assim que Deus faz. Deus vai buscar sempre os menores. Gideão diz que era o menor da sua família, era a menor família de Manassés, mas Deus vai dizer: não temas, porque eu te ajudo. Te esforça, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. Deus gosta de pegar o nada e fazer do nada tudo. Deus gosta de pegar o pequeno necessitado e colocar para se assentar entre os príncipes. Sabe por quê? É porque só é milagre quando o sobrenatural acontece dessa maneira. Deus não precisa de ajuda de ninguém, Deus não precisa de autoajuda. Deus é suficiente para fazer o que Ele quiser. E nessa noite, se Deus quiser abrir do céu e derramar do bom tesouro sobre a tua casa, sobre o teu ministério, fica tranquilo, porque isso vai acontecer. E então Davi agora é ungido a rei, e a Bíblia vai dizer que Davi não era nada aos olhos dos homens. Foi ungido, mas não tinha nenhuma expectativa o nome de Davi, e ele ainda continuava carregando matula para os seus irmãos. Ele vai levar o lanche para os seus irmãos, porque ele era considerado somente um pastor de ovelha. E a Bíblia vai dizer que numa daquelas viagens ele vai ver um gigante de quase 3 metros de altura, afrontando o Deus dos exércitos. E ele diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o Senhor dos exércitos? Ei, fala para Saul que eu vou pelejar com ele. E ele olhando disse: mas menino, está todo mundo com medo aqui no arraial, ninguém se dispõe. E todos os dias ele vem e diz: eu vou, mas vou no nome do Senhor dos exércitos, porque Deus me deu vitória com o urso lá no meio do campo. Deus me deu vitória através lá no campo com o leão, e eu o matei. E esse gigante vai ser mais um que vai cair. E Davi vai à peleja, e a Bíblia diz que Davi vence. Com uma pedra e uma funda, ele vai lançar a pedra e o tiro vai ser certo e a vitória vai acontecer. E daí para frente, o que está acontecendo agora? Quem não era visto, agora todo mundo vê. Quem não era procurado, agora está sendo procurado. O nome de Davi está em evidência na boca de todo o povo, dizendo: olha aí o rapaz que matou o gigante Golias, olha aí o rapaz que matou, olha aí o rapaz que Deus usou com autoridade. Mas também com os elogios vem o ciúme de Saul, porque ele falou: agora vai tomar o meu lugar. E a Bíblia diz que Saul começa a perseguir ferramente, ou seja, ele persegue Davi de forma para destruir de qualquer maneira. Davi vai fugir, os Salmos vai contar que ele foge para os campos. A vida de Davi, ele quer matar Davi de qualquer maneira, mas não pode, porque Davi tem a marca da promessa. Quem tem a marca da promessa pode levantar o homem, pode levantar Satanás, pode levantar quem quiser, não poderá resistir diante de Deus. Quem tem a marca da promessa, dá um glória a Deus, porque Ele está no nosso meio, aleluia. O tempo vai passar, perseguiu Davi demais e não conseguiu vencê-lo. E a Bíblia diz que chegará uma grande guerra contra os filisteus em Gilboa. Tem uma luta marcada entre Saul
o exército de Saul e o exército dos filisteus. Mas Saul não tem mais a presença, Saul não tem mais a graça. Lembra que eu te falei que ele começou bem, mas aqui já está mal, já está no final da carreira. Até uma feiticeira ele consultou, porque Deus não falava mais com Saul, mas Deus tinha na vida de Davi um projeto e uma promessa. Meu irmão, não te preocupe, porque se Deus te fez a promessa vai cumprir na hora e no momento certo. Fica tranquilo, ninguém vai tomar o seu lugar que Deus separou para você. Agora veja bem que a Bíblia vai dizer que eles saem na batalha, mas saindo na batalha, o que acontece com eles? Eles morrem. São todos mortos. Morre Jonatas, morre o exército de Saul, e também vai morrer o próprio Saul. Quando a notícia chega na casa da ama que cuidava de Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, eles ficaram espantados. Existem coisas e decisões que nós tomamos e vai atingir gerações da nossa família lá na frente. Existe atitude que nós estamos tomando hoje que vai trazer fim em pessoas que tanto amamos lá na frente. E por causa do pecado de Saul, por causa da desobediência de Saul, toda a sua casa agora está morta. E diz a palavra de Deus que chega um mensageiro dizendo: mataram todos e não sobrou ninguém. Então eles vão olhar agora a ama, a cuidadora daquela criança, vai pegar aquela criança e vai correr com ela, e naquela carreira ela deixa a criança cair, e a criança muito pequena, ela vai quebrar os pés, vai ficar aleijada, e para não ser morto, eles vão estar na terra de Lodebar. Para não ser morto com medo, escondido, filho de rei, filho, neto de rei, filho de príncipe, escondido em Lodebar. Isso parece algo que nos chama a atenção na atualidade que estamos vivendo, porque aqui quem é filho de rei? Só tem as duas irmãs lá atrás que é filha de rei. Eu sou filho de rei. E a Bíblia diz que quem é filho de rei é herdeiro das promessas de Deus. E por que você não toma posse daquilo que Deus conquistou lá na cruz do Calvário? Por que você não toma posse das promessas que Deus tem para você? Por que você, mesmo sendo filho do rei, você sendo filha de rei, você se encontra nessa vida de perca, de arraso, de tristeza e de dor? Mas nessa noite Deus me mandou aqui para dizer que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Mas aquele menino vai estar em Lodebar, terra de dor. Lodebar significa sofrimento, esquecimento, sequidão, miséria, fome. Ali era o lugar onde viviam pessoas problemáticas, pessoas de baixa renda, pessoas que não tinham nenhum tipo de recurso. E lá estava o neto do rei, filho do príncipe. E a Bíblia vai dizer que o reinado de Davi vai alavancar. Davi agora tem um reinado que está no auge. Mas nas perseguições de Saul a Davi, vai existir uma aliança entre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas faz uma aliança entre os dois. E a aliança, quando é feita, ela não se quebra. Hoje existe muitas alianças sendo quebradas, mas antigamente não. Quando se apertava a mão ou dava a palavra, podia chover canivete, mas a palavra estava de pé. Hoje, mesmo assinando contratos, pessoas querem desfazer o negócio, mas a palavra de um cristão
tem poder. A palavra do cristão tem legalidade tanto na terra como no mundo espiritual. E aí eles fizeram uma aliança e o reinado de Davi está lá em cima. Mas um belo dia Davi está inspirado. Lá está Jonatas naquele lugar de tristeza e de dor. Os anos se passaram. Ele já tinha constituído uma família, já tinha filho. E Davi naquele dia vai se lembrar da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele vai dizer: eu fiz uma aliança com Jonatas. E eu queria saber se existe porventura alguém da casa de Saul, para que eu possa então abençoá-lo. E Zibas vai se apresentar. Ziba é aquele tipo de crente que sabe da vida de todo mundo. E tem hora que Deus vai usar esse tipo de crente para levar a bênção em aqueles que estão lá em Lodebar. Aí ele diz: eu conheço um aí, neto de Saul, filho de Jonatas, mas é aleijado de ambos os pés, está lá em Lodebar, na casa de Maqui. E a Bíblia diz, no versículo que nós lemos: e disse Davi, quando ele vai se aproximar de Davi, ele vai dar uma ordem: buscai. Eu creio que naquele momento, quando a carruagem entra em Lodebar, muitas pessoas ficam preocupadas. Quem vai morrer? Quem o rei vai matar aqui? Mas não era para a morte, era para a vida. Eu creio que quando ele para na frente da casa de Mefibosete, Mefibosete olha, vem se arrastando porque era aleijado de ambos os pés, e ele vai dizer: Mefibosete, o rei manda te chamar. E ele disse: meu Deus. Eu creio que naquele momento ele perdeu o chão, ele preocupou-se muito, disse: vão me matar, eu sei que é porque descobriram que eu sou neto de Saul, e me descobriram aqui. Mas ele não sabia que o dia da vitória e da conquista estava chegando para ele. E eles vão colocá-lo na carruagem. E quando o versículo que nós lemos diz assim: disse Davi quando encontrou com ele: não temas. Ele estava com medo, ele estava preocupado. Deus nessa noite está dizendo para pessoas aqui: não temas, porque de certo usarei de benevolência contigo, beneficência contigo, por amor de Jonatas seu pai. É por causa da aliança que eu fiz com Jonatas é que você vai ser abençoado. Você sabia que certas atitudes que você faz boas, ela vai trazer benefício para os seus no futuro? Assim como Saul fez o que era mal e trouxe derrota para a família, também existe atitudes boas que traz vitória para o teu povo. Faça o bem a todo tempo, e vai dizer a palavra, meus queridos irmãos, que era por causa da aliança que havia feito entre Davi e Jonatas. Ele não se esqueceu da aliança. Você acha que Deus se esqueceu da aliança? Você acha que Deus, ele se arrependeu da proposta que ele te fez? Você acha que Deus se esqueceu dos projetos, das promessas que ele te fez? Não. Ele espera a hora certa. Ele está esperando o momento certo para trazer a sua vitória. Ele está esperando a hora e o momento certo para te abençoar, para derramar sobre ti essa grande vitória. Mas é necessário passar pelo processo, como foi falado aqui através dos louvores. É necessário. O deserto não mata, a prova não mata, ela só vai te fortalecer, só vai forjar o teu caráter. E no final, quando a vitória chegar, tu vai entender e dizer: valeu a pena passar pelo processo, passar pelas humilhações, passar pelos descréditos, passar fome, passar sede, mas Deus cuidou de mim mesmo no deserto. Conta-se uma história, e me chamou a atenção quando eu vi o Silas Malafaia falando
que uma vez um programa de televisão, eles não tinham recurso para pagar aquela mensalidade do mês, e Deus usou um pastor, e foi até ele, e entregou aquele valor para pagar a mensalidade daquele mês, e o canal não saiu do ar, porque Deus providenciou muitas bênçãos depois. E ele contando aquele testemunho, depois passando-se alguns anos, ele ficou sabendo que aquele pastor que tinha ajudado ele estava com um filho para casar, mas não tinha recurso, não tinha dinheiro, e ele estava com muita dificuldade, pois o Silas fez questão de pagar o casamento e dar de presente um apartamento para o filho daquele pastor. E quando eles estavam reunidos, ele fez o que Davi disse aqui: não temas, porque eu usarei de beneficência contigo por causa da aliança que eu fiz com Jonatã. Não é porque eu tenho aliança contigo, Mefibosete, mas é por causa da aliança que eu fiz com ele lá no passado. E aquele pastor Silas olhou para o filho e o pai e diz: olha, agradeça seu pai, porque essa bênção que tu recebe hoje é por causa de algo que ele semeou no meu ministério alguns anos atrás. Quem está entendendo o que você faz hoje vai lhe trazer respostas e vitória amanhã. Diga para o seu irmão: o socorro está chegando. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu creio que muitas das vezes Mefibosete olhou e disse: eu vou continuar vivendo aqui, eu sei, oh meu Deus, de onde me virá o socorro, mas o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aprenda a esperar em Deus, primeiramente aprenda a esperar em Deus, espere em Deus, porque de Deus virá a tua vitória. Enquanto você depositar confiança em homens, enquanto você buscar holofote, enquanto você achar que A ou B tem condição de te abençoar, de te promover, te levar a lugares que tu nunca foi, tu vai continuar caído, vai continuar desprezado. Mas quando tu colocares a confiança em Deus, te prepara para viver o melhor dele. Deixa Deus derramar azeite e vinho sobre as tuas feridas. Aonde é que você foi ferido? É a parábola do bom samaritano, Lucas 10:34. E o que representa o azeite? O azeite representa o Espírito Santo. Deixa ele derramar o azeite nessa noite. O azeite, ele faz coisas grandiosas em nossas vidas. O azeite chamado Espírito Santo está no nosso meio. E o vinho, deixa derramar o vinho. O vinho representa alegria. Quem tem o Espírito Santo tem alegria. Primeiro tem que receber o azeite, depois o vinho vem, porque através da alegria do Senhor a nossa força será multiplicada. E disse o salmista: na presença do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria. Está triste? Recebe o óleo nessa noite. Seja um instrumento para curar outras pessoas. Já estamos encerrando. O rei manda chamar. Que nesta campanha você não fique esperando somente a sua bênção, mas comece a promover como alguém que quer abençoar outras pessoas. E quando encontrar alguém, diga: olha, vem nessa campanha comigo, porque o rei manda te chamar. O rei está mandando lhe chamar. Para quê? Ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, ele quer te trazer algo poderoso. O bom samaritano está aqui nessa noite. Fica de pé.